Esse é o templo de Umbanda Universalista Rosa dos Ventos. Conhecemos a Mãe Lília, uma das responsáveis pelo terreiro. O ambiente funciona todas as semanas. O alvo são pessoas que necessitam de ajuda espiritual. Lília explica que a religião Umbanda nasceu de uma intolerância religiosa. Segundo a Mãe de Santo, durante uma reunião espírita, o espírito de um índio se manifestou no ambiente. Por se tratar de um espírito diferente do que era comum se manifestar, ele foi expulso. Porque eles entendiam que os índios eram povos que seriam um espírito inferior e que não poderia estar ali, talvez não fosse capaz de passar alguma mensagem, algum ensinamento. E a partir daquele dia, e o interessante é que uma das pessoas presentes na mesa, que tinha o dom da clarividência, ela via além, né? Então ela enxergava o espírito numa outra forma que não era indígena, mas como um padre. Até hoje, a religião e seus seguidores sofrem com a intolerância religiosa. Sempre. Dentro dos terreiros, fora dos terreiros. Infelizmente, a gente vive num país com tanta diversidade cultural, né? Com tanta diversidade de povos, de etnias, e infelizmente a gente ainda vê muita intolerância religiosa. Estatisticamente, as religiões de matriz africana, elas estão sempre no topo dessa intolerância. A Umbanda é uma religião monoteísta e afro-brasileira, surgida em 1908 e fundada por Zélio Fernandinho de Moraes. A religião se baseia em 3 conceitos fundamentais: luz, caridade e amor. A palavra Umbanda pertence ao vocabulário quibundo, de Angola, que quer dizer arte de curar. Ainda segundo a Mãe de Santo, a religião é conduzida pelo amor. Se abra. A base de todas as religiões é o amor. O amor é a nota que toca a sintonia, a sinfonia de todas as religiões. E é o que une, é o que forma uma unidade de expressão entre os povos. Mas a prática de intolerância não acontece apenas em religiões afros. Até dentro de uma igreja católica, o crime é disseminado. Fomos até a paróquia de São Sebastião, em Manaus. Quem nos recebeu foi o Frei Paulo. Hoje, os fiéis católicos são colocados como idólatras e desrespeitados pela doutrina que seguem. Então, a imagem representa, a simbologia da imagem representa aquele que deu a sua vida, que testemunhou a sua fé, que assumiu o seguimento de Jesus. E, portanto, é um exemplo para nós, cristãos, que como ele, também nós podemos estar nesse caminho da santidade. Então, não nada de adorar a imagem. A nossa adoração é a Deus que é rico em misericórdia. A religião católica é baseada nos ensinamentos de Jesus Cristo, que viveu e pregou no século I da província de Judéia, no Império Romano. A teologia católica ensina que a igreja contemporânea é a continuação da comunidade cristã primitiva estabelecida por Jesus. Então essa intolerância, inclusive Jesus, no tempo de Jesus, ele sofreu intolerância dos fariseus, saduceus, que queriam eliminá-lo porque estava propondo uma outra forma, um jeito diferente de contemplar a beleza de Deus. E o próprio Jesus diz para os discípulos, quando os discípulos dizem, olha, nós encontramos um grupo que está falando, está em teu nome, mas não pertencem ao nosso convívio. E Jesus diz, olha, não, deixa eles continuar. Quem não está contra nós está a nosso favor. De acordo com um levantamento feito pela startup Jus Racial, foram registrados mais de 58 mil processos de intolerância religiosa em tribunais do país. No Brasil, a intolerância religiosa é crime previsto em lei de acordo com o Código Penal Brasileiro, Decreto-Lei número 2848. É crime escarnecer publicamente por motivo de crença ou função religiosa e impedir ou perturbar a cerimônia ou prática de culto religioso. Então nós temos hoje penas de reclusão, ou seja, de limitação de liberdade, que variam de 2 a 5 anos, conforme o tipo praticado pelo autor. E aí passa pela apuração, seja de termo circunstanciado, quando for de menor potencial ofensivo, ou inquérito policial, quando for de maior complexidade dentro da estrutura probatória que o crime possa requisitar.
Essa igreja adventista criou um departamento para tratar apenas a liberdade religiosa. Isso porque os membros sofrem preconceito por guardarem um sábado e não comerem e beberem certos alimentos como o porco e o café. E o Adventista do Sétimo Dia, ele tem algumas áreas que ainda se sofre preconceito, porém a igreja ela tem orientado e mostrado para cada um dos seus membros que não há necessidade nenhuma de confronto, muito pelo contrário. A necessidade de nós mostrarmos com a paz, com o Espírito Santo, com as orientações necessárias para que as pessoas entendam pelas nossas atitudes que estamos com o objetivo de ajudar e não de causar problemas e polêmicas maiores. A Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania da Câmara dos Deputados aprovou a proposta que permite ao empregado alterar o dia de descanso semanal por motivos religiosos. Se a empresa não respeitar, a igreja aciona o jurídico para as providências cabíveis. Porque nós entendemos que a guarda do sábado, a alimentação ou qualquer uma das outras crenças religiosas da igreja, crenças distintivas, seja quais forem, são importantes e devem ser resguardadas e protegidas pela igreja. Casos assim são frequentes em todos os lugares e em todas as religiões. Termino essa reportagem recitando o primeiro livro de Coríntios, número 2, que diz assim: ainda que eu tenha o dom de profecia, saiba todos os mistérios e todo o conhecimento, e tenha uma fé capaz de mover montanhas, se não tiver amor, nada serei.